Eu assisto Live TV PG. Você sabe por quê? Você bem sabe por quê, rapaz. Por gentileza da TV Vila Velha, a TV que a gente vê, tem sido possível visitar seus lares, divulgando mensagens da quarta dimensão. Disse Paulo aos Filipenses: trata-se de conhecer ao Cristo e a sua ressurreição, a fim de chegar, se possível, à ressurreição dos mortos. Percebam que o apóstolo manifesta insegurança quando usa termos "se possível" e confessa a sua imperfeição no mesmo texto. Ele duvida quanto à sua escolha pelo Cristo juiz, embora se esforçando ao máximo para alcançar dito prêmio. Percebam a incoerência. Enquanto alguém, nosso contemporâneo aqui no Brasil, garante o paraíso para multidões na TV, o apóstolo Paulo sentia-se inseguro quanto ao próprio merecimento. Vejam a diferença. Bons amigos nos ajudam no aspecto técnico da divulgação. O restante é tarefa voluntária nossa. Se cada tarefeiro fizer sua parte, resultará ótimo som e imagem perfeita. Este será o assunto de hoje. Fé sem obras é morta. Teólogos apontam a salvação independente de obras. Bastará aceitar que Jesus viveu na terra e o felizardo garantirá futura morada nos céus. Proclamar insistentemente este privilégio e exigir a adesão dos seguidores tornou-se ocupação bem remunerada. Nós encaramos tais afirmações com o mesmo ceticismo que nos desperta a seguinte frase do apóstolo Paulo: tendo estabelecido a paz pelo sangue de sua cruz. Colossenses 1, verso 20, palavras de Paulo. A frase suscita indefinições. Cruz de madeira não tem sangue, amigos. Bem, Getúlio, me interroga o Crispim dos Anjos. O que Paulo teria em mente quando registrou essas palavras? Só posso entender que não foi isto que ele queria expressar. Não podemos admitir cruz de madeira vertendo sangue, porque cruz de madeira não tem sangue. Deixemos momentaneamente de lado esta problemática e sigamos em frente. Tudo será explicado. O apóstolo Paulo se referia ao amor e ao sacrifício do Nazareno, onde a cruz plantada no topo da montanha se tornara imagem perfeita. Desde que não se consumasse o martírio, a terra explodiria pela pressão de tantas transgressões e crimes. O Apocalipse é claro: Cordeiro que tem sido morto desde a fundação dos mundos. Apocalipse 13, verso 8.
Jesus se tornou nosso fiador quando assumiu o encargo de Cristo planetário. Sangue e cruz são simplesmente complementos da imagem. Na edição moderna da Bíblia Ecumênica Brasileira, aparece a mesma frase: pelo sangue de sua cruz. Alguém correrá em defesa dos teólogos dizendo tratar-se de símbolo. É o sangue de Jesus derramado no madeiro que produz a paz. Aqui nós servimos do gancho para ampliar o caráter simbólico. Se o sangue da cruz torna-se alegoria na explicação dos teólogos, não enxergo impedimento de que o sangue redentor também o seja. O Mestre morreu na cruz por amor. E foi pelo amor que se tornou o Espírito Universal chamado Cristo. Por linhas complicadas, Deus vem colocando ordem na escrita. Todas as vezes que se fala no sangue, valerá emitirmos gratidão pela sua importância na história da nossa ascensão. No entanto, ninguém se atreva a colocá-lo acima da caridade. Não foi pelo sangue que Jesus preencheu status de Messias. A crucificação representou o derradeiro detalhe, conforme explicou aos discípulos na estrada de Emaús. Não devia, então, que o Cristo padecesse para entrar na sua glória? Foram palavras de Jesus em Lucas 24, versículo 26. A hora já é chegada de repensarmos conceitos pouco claros. Estudiosos da Bíblia vêm comprimindo teclas indevidas, colocando o sangue acima do amor do Cristo. É o amor do Cristo que salvou o planeta da destruição, senhoras e senhores. O sangue da cruz gerou dúvidas, porém, a verdade mesmo é o amor. Qualquer criança sabe que cruz de madeira não tem sangue. Infelizmente, alguns materializaram ícones para torná-lo mais negociáveis. Sendo mais visível que o amor, o sangue agrega a capacidade de enternecer e despertar piedade. Diante da palavra sangue, os corações se tornam mais sensíveis e mais cooperativos. Os arrecadadores sabem disto e aproveitam. Na guerra entre religiões, porém, o sangue já se tornou arma. Guerrilheiros sectários tentam recuperar o impacto das mãos sanguinolentas do Nazareno para atrair ovelhas fujonas. Outra frase de Paulo nos abre o entendimento. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e permanecemos ainda em nossos pecados. 1 Coríntios 15, versículo 17. Aqueles que ainda laboram na contramão do passado, lamentando Jesus sanguinolento, só podem estar inseguros quanto à ressurreição. Como alguém pode ser tão arredio e vacilante diante da verdade?
Jesus, nesta altura do campeonato, é o Espírito universal do Deus, cujo templo é o coração do homem. É o coração do homem, amigos. Jesus, nesta altura do campeonato, é o Espírito universal. Esse que é o importante. A fraqueza, o sangue, a morte, todas as debilidades pertencem ao passado que já não existe. Jesus se tornou o Cristo Salvador quando entrou na sua glória, como disse aos discípulos em Emaús. É este Cristo interno, glorioso, que nos redime. É neste Cristo glorioso que deveremos depositar nossas esperanças e nossa fé. Ele está dentro de nós e seremos remidos pelo seu amor. Aliás, a propósito da doutrina da salvação fácil, que os teólogos apregoam, o jornalista Carlos Embaçaí exprime pensamento exatamente igual ao meu. Se a graça é geral, escreveu Embaçaí, já não é graça, é lei. Se ela recai sobre alguém que merece, é prêmio. Agora, se ela é dada de graça a alguns, sem que se saiba por quê, é privilégio inaceitável. Então, esta graça já não tem graça nenhuma. Ninguém ri desta graça. Seria sem dúvida injustiça, e não pode haver injustiça na obra de Deus. Concordamos em gênero, número e grau com este depoimento. Chegou a hora de divulgarmos a verdade sem algemas. Sem esforço ninguém se salvará, minha gente. Infelizmente o sangue se tornou patente de marca, distribuidora de dividendos. Made in igreja tal. Este é o rótulo. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa, ou a primeira interrupção no programa, para os comerciais do canal. Mas é um instantinho só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Já estamos no segundo bloco do programa Quarta Dimensão e convidamos os telespectadores para acessar nosso site. Ele já está na telinha, esperando quem prefere analisar textos por escrito. Para quem não assistiu a algum programa de sexta-feira, oferecemos a comodidade de centenas de palestras no YouTube e no Facebook Live TV PG, sempre disponíveis em qualquer horário. Desde março de 2015, nossos programas têm sido colocados semanalmente no YouTube, para favorecer a audiência. Imagine quantos programas já estão à disposição dos telespectadores. O amigo Zub é provedor dessas páginas semanais. Lembramos também que este programa está sendo transmitido pelo facebook.com/TV Vila Velha. O Quarta Dimensão é gravado nos estúdios Fernando Martins e todo o seu conteúdo se encontra no Facebook Live TV Ponta Grossa. Também aqui as exposições permanecem dia e noite à disposição
Obrigado ao Fernando e ao Zubi pelo excelente trabalho e aos telespectadores pela audiência preciosa e pela divulgação dos nossos trabalhos. Em seguida, a continuação do tema: fé sem obras é morta. Propagando a caixinha milagrosa, certos teólogos prometem caminho largo, onde eles tomam posse da graça. Peraí, Getúlio, diz o Crispim dos Anjos, irritado. Você falou caminho largo, eu escutei. Escutei com este ouvido que a terra há de comer. Mas você não falou certo, Getúlio, porque Jesus recomendou o caminho estreito, você errou. Eu errei de propósito, Crispim. Quem se diz salvo sem esforço, quem toma posse da graça e nunca sofre doença alguma, porque aprendeu a repreender doenças, quem determina a Deus o que fazer e o Pai o atende com pressa, este alguém não pode sujeitar-se aos percalços do caminho estreito. Este alguém é figura importante. E pelo menos ele se diz. Essas figurinhas que se dizem santas só podem ter reencarnado no planeta Terra, planeta de provas, por engano. Isto não existe, Getúlio. É exagero de sua parte, exclama Crispim. Você não deve estar assistindo certas televisões, meu caro. Se estivesse ao corrente dos fatos, já saberia onde o exagero se encontra. No Velho Testamento, os sacerdotes recolhiam sangue de animais para eliminar pecados. Aquilo era aceito porque estava na Bíblia. Teólogos cristãos colocaram ponto final no Holocausto depois do sacrifício de Jesus. O cordeiro imolado, então, passou a assumir todas as culpas. Ai daquele que diverge de tais doutrinas. Houve tempo em que a bola da vez era ser filho de Abraão. Era importantíssimo. João Batista rechaçou a desculpa, proclamando: ninguém se atreva a dizer, somos filhos de Abraão, porque eu lhes afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Lucas 3, verso 8. Vejam que a reivindicação é sempre a mesma. Salvação fácil, na maciota. João Batista se insurgiu contra a pretensão indecorosa. O profeta do deserto foi duro com o estelionato que apostava na impunidade. O vozeirão do Batista fez tremer a terra gritando: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos de arrependimento, ao invés de ficar apregoando, somos filhos de Abraão. Lucas 3, versículos 7 e 8. Também para João Batista, meus amigos, como nós, sem algemas, suar a camisa era a atitude certa. Contentai-vos com o vosso soldo, disse ele, reprimindo a ganância dos soldados. O profeta do deserto foi claro. Primeiro arrepender-se, depois proceder corretamente. E só reivindicar benesses quando íntegro e seguro.
admitindo-se que alguém supera as suas fraquezas, quem terá sido o redentor desta pessoa, amigos? A resposta se encontra no Evangelho. Aquela luz que ilumina todo homem é a resposta do enigma. João capítulo 1, verso 9. Este Cristo interno é o nosso Redentor eterno. Antes da sua manifestação em corpo físico, vivíamos na incerteza. Hoje, a sua claridade localiza o reduto das nossas falhas, e a consciência dos próprios pecadores adquire condições de afastar a nefasta influência do mal. O Jesus histórico nos alcançou, trazido pela caridade, pelo amor. Pela intensidade do amor, ele se tornou Cristo, e o Cristo que se revelou nele está no interior de todos os viventes. Eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi sua promessa. Mateus 28, versículo 20, palavras de Jesus. Sofrimento e sangue como energias negativas jamais superaram o amor. A redenção se consolidará pela glória e pelo amor do Cristo. Se o Cristo está em nosso interior, por que precisaremos buscá-lo fora de nós? Esta é a grande mensagem dos 100 algemas. Vejam que os enganadores proclamarão nesta altura a pergunta inevitável: será que também os ímpios possuem dentro deles o Espírito do Cristo? O cara mau, o cara cheio de coisas erradas, será que este também tem o Cristo nele? Também o malfeitor estará dentro deste todo? Sim, meus amigos, porque o malfeitor, o mal, ele é mau até que chegue a inteligência de entender que do outro lado é que está a felicidade. Todo, meu amigo, significa 100% de alguma coisa. Se o meu espírito e o seu espírito nasceram das mãos do Pai, nós somos irmãos entre nós e filhos dele. Ninguém esqueça que a semente do carvalho possui todas as características da árvore em que se tornará. Está tudo dentro daquela sementinha. A semente ainda não se configura a árvore, mas potencialmente o mapa do seu futuro se encontra dentro dela. O espermatozoide é a mesma coisa. Ele antecipa o corpo. Todos nós, meus amigos, somos embriões de anjos. Da mesma forma que a semente do carvalho promete aquela árvore gigantesca. A luz divina é patrimônio coletivo sem exceções. Seja muçulmano, católico, espírita ou sei lá mais o quê. Foi Deus que potencializou a árvore na semente e desenhou características do corpo humano no embrião. O mapa da nossa futura perfeição é em futuro distante, não é para amanhã nem depois, nem daqui 100 anos, não. É quando Deus quiser. O mapa da nossa futura perfeição já se encontra formatado. A semente crescerá e oferecerá seus frutos. O próprio Jesus apontou criaturas imperfeitas, dizendo delas: sois deuses. João 10, versículo 34, vejam lá, João 10, versículo 34.
Jesus acreditava na essência divina que elabora pelo aperfeiçoamento de todos os seres viventes. Ninguém vai se perder. O tempo é nosso eficiente professor. Pelas experiências de muitas vidas em carne, nossas almas serão purificadas e salvas. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Os que acompanham modismos atuais e aceitam Jesus, já eram filhos de Deus antes da cerimônia. Outro texto parece favorecer dissensão, meus amigos. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João 1, versículo 12. Esta parte, meus amigos, nós explicaremos dentro da palestra de hoje ainda. Chegaremos lá. E aqui nós faremos uma pequena interrupção para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Estamos voltando com o programa Quarta Dimensão, terceiro bloco. Jesus disse: se alguém deseja me seguir, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Lucas 9, versículo 23. Vocês já devem ter notado outro ponto fraco dos defensores da salvação sem esforço. Para seguir Jesus, todos nós temos que carregar nossa cruz. Primeiro, negar nossa importância. Negue-se a si mesmo, nas palavras de Jesus. Depois, carregar a cruz das nossas provações redentoras. Se tudo fosse fácil, como dizem alguns, Jesus não recomendaria carregar nossa cruz, porque cruz é símbolo de sofrimento, de luta, de provações. Ele teria dito: eu já fiz o sacrifício por vocês, tudo foi pago na cruz. Mas vejam que ele não fala isso. O próprio batismo é o das provas redentoras. Este batismo é o realmente válido. É o fogo das provas redentoras que salva. Agora nosso tema: fé sem obras é morta. Grupos interessados na salvação sem esforço aplaudem o verso antes de interpretá-lo. O objetivo deles é valorizar a cerimônia da aceitação imposta pelas suas igrejas para desmerecer os sem algemas. Tudo tem que ter crachá. É aquela antiga cilada: ou aceitas a nossa doutrina, ou morrerás pagão. Os daqui são filhos de Deus, da minha igreja são filhos de Deus. Rematam eles, porque já aceitaram nossas diretrizes. Eu prefiro esclarecer o problema usando as palavras do próprio Deus. Eu disse, exclama Jeová, sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Não somos deuses hoje, mas somos sementes de Deus. Salmo 82, verso 6. Olhem lá, palavras de Jeová. Eu ainda não terminara de repetir o texto quando escutei o meu crítico dizendo: os daqui são inspirados pelo Espírito Santo, os outros recebem o demônio.
Nada presta na casa de oração do outro lado da rua. É só a casa deles que é boa. Orgulho e preconceito fazem estragos nesta vergonhosa disputa por dizimistas. O salmista não favorece a visão distorcida dos fanáticos. Deus disse: sois deuses, e todos vós sois filhos do Altíssimo. Salmo 82, verso 6. Outra vez o vocábulo todo entra em cena para espantar dúvidas. Jesus ainda não nascera para que o aceitassem, e o salmista já garantira: todos vós sois filhos do Altíssimo. Independente de cerimônias e independente de igrejas. Como podem os teólogos cristãos recomendar a aceitação dele para alcançar a filiação divina? Estará o Evangelho em conflito com o livro dos Salmos? Afinal, o salmista é peremptório. Ele diz: todos vós sois filhos. Mesmo quem não reconhece a paternidade divina, continua filho. O ateu que nega a Deus pode até se intitular filho de chocadeira. Ele está livre para dizer isso. No que concerne a Deus, todavia, aquele ateu continuará sendo seu filho. Ninguém esqueça a frase de Paulo: onde está o Espírito de Deus, aí existe liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Aceitar deve ser ato espontâneo, porque tal coisa já foi registrada no livro do Deus Pai. O certo será sempre repetir com alegria: eu sou filho de Deus. Isto, entretanto, deve ser ato inteiramente espontâneo, como desabrochar de botão de roseira. Força mágica florescerá na sua alma. O ateu não reconhece paternidade divina porque nega a Deus. O Pai Criador não discute seu direito de manifestação, vejam só. O Pai Criador respeita o seu livre-arbítrio e não o abandona. De repente o ateu desperta e reconhece sua legítima herança. Neste momento entendemos o aparente preconceito contido no quarto evangelho. Confirmando o salmista, não descartamos a verdade também contida no quarto evangelho. As duas coisas dizem igualmente a mesma coisa. Por mais que alguém se atreva a renegar a paternidade do alto, no que concerne a de Deus, ela será sempre confirmada por Ele. Ele é o Pai de todos nós. Todos vós sois filhos do Altíssimo, Salmo 82, verso 6. Para eliminar esse direito de filiação de todos, seria necessário antes processarmos o salmista como falso profeta. Este é o tipo de interpretação universalista da Bíblia. Dia desses eu li adesivo com a seguinte frase: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Tudo bem. A frase isolada causa impacto naqueles pouco atentos. Para os pregadores da fé sem obras, porém, tem sido argumento fabuloso. Jesus já morreu por nós e pronto. A promissória já foi saldada, dizem eles. Nós que elaboramos em termos de Bíblia coerente, percebemos que o texto completo tem outro sentido. Alguém tenta escondê-lo.
Nosso compromisso é trazer de volta o sentido real. De imediato divulgamos o texto completo, para que os telespectadores tirem as suas próprias conclusões. Se andarmos na luz, como Ele, Deus, está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, verso 7. Agora se tornou simples de entender. Para você que anda na luz como Deus, o sangue não foi derramado em vão. O sangue teve um objetivo, o sacrifício de Jesus valeu. As reencarnações existem para pecadores como eu. Quem anda já na luz estará salvo independente de qualquer cerimônia. Já está salvo, porque anda na luz com Deus. Então o texto está certo. Mas a pergunta fica no ar. Quem anda na luz como Deus? Ou com Deus, como quiser. Dona Marta relatou a reação da sua filha de 4 anos. Vejam só. Xênia me perguntou, disse Dona Marta, mamãe, o que é o paraíso? Eu fiquei surpresa com a pergunta, mas respondi. É lugar lindo, filha, aonde só vão pessoas boas. Depois de pensar algum tempo, demorou, mas ela se manifestou. Xênia desabafou para a mãe. Mamãe, eu não quero ir para este lugar. E por que não, filha? Perguntei. Ora, porque não vou encontrar nenhum dos meus amigos por lá. Percebam, meus amigos, claro, com clareza, o discernimento revelado por esta criança de apenas 4 anos. Ela sabia que, por enquanto, o ser humano não é flor que se cheire. Por enquanto, porque tem muito terreno ainda para caminhar sobre ele. Ela sabia que a carne é fraca, conforme palavras do próprio Jesus. Os espiritualistas colocam o paraíso como prêmio após a perfeição. Enquanto adultos se consideravam salvos pela varinha de condão da religiosidade, a criança de 4 anos, de olhos bem abertos, duvidava da impunidade. Não quero ir para lá porque não encontrarei meus amigos. Vejam só. Esta é a grande verdade que muitos religiosos ainda não entenderam, porque estão enrolados na teia do estelionato. Somente depois de muitas reencarnações, nós chegaremos ao paraíso, senhoras e senhores. Depressa virei, diz Jesus no Apocalipse, e meu galardão anda comigo para recompensar a cada um segundo suas obras. Apocalipse 22, versículo 12. E neste ponto, caríssimos, nós vamos fazer mais uma pequena interrupção no programa para os comerciais do canal, mas é um instante só. Daqui a pouco estaremos de volta. Obrigado. Além do Quarta Dimensão, o Facebook Live TV Ponta Grossa transmite mais os seguintes programas: Alerta Total com André Cesarepa, Olhares com Anderson Pedroso, Transformando Vidas com o pastor Edson, Carro em Casa com Odine Carneiro, e o infantil Mundo da Alegria com Janaína de Oliveira.
E atingimos o último bloco do programa, a quarta dimensão. E avisamos. Ninguém esqueça este encontro semanal das sextas-feiras, a partir das 15h30, na TV Vila Velha. Já se tornou costume, nas tardes de sextas, o estudo do assunto do Evangelho da Bíblia, sem algemas. Na próxima semana, apresentaremos outro tema de grande interesse. Em seguida, os últimos questionamentos sobre o assunto em estudo. Fé sem obras é morta. Eu não seria leviano, meus amigos, negando obras, quando leio palavras de Jesus validando a importância delas. Vejam só, há pouco eu falei, Apocalipse. Eles dizem que o apóstolo Paulo as menosprezou quando disse: pela graça sois salvos. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Aqui se encontra a cilada. A salvação não vem pelas obras, para que ninguém se glorie. Aqui está o negócio que nós temos que esclarecer. Está lá em Efésios 2, versículo 9. Pois eu lhes digo que concordo com Paulo. Eu falei isso numa reunião, todo mundo se escandalizou. Tudo se define, meus caros, através de uma interpretação coerente. Depois de inúmeras reencarnações, ainda será a graça de Deus que nos salvará. E a fé é o único caminho para que aconteça esse desfecho. É o único caminho. Eu não percebo conflito entre Paulo e a reencarnação. Se encarnássemos 1, 10 ou 100 vezes, a graça viria da única fonte que tem poder de concedê-la. Quem é? O Pai das alturas. Se o Criador não usasse de misericórdia ao primeiro crime hediondo, Ele nos teria feito em pedaços, porque nós mereceríamos. Se o aprendizado continua, meus amigos, isto revela que Deus é misericordioso e aposta em nossa recuperação. Não na recuperação do Getúlio, mas em todo o mundo. Deus tem capacidade para encontrar caminho para salvar todo mundo. Se uma pessoa fosse entregue a esta coisa horrenda que se chama Satanás, valeria a pena nem acreditar nesse Deus, porque seria um Deus que não, pouco produtivo. A misericórdia divina revestida pela graça nos concede mais tempo. Depois daquele primeiro crime, o Pai Celestial aposta em nós. Isto é modelo de graça divina como remédio, sem efeitos colaterais. Difícil é continuar pregando que Deus é amor e de repente anunciar inferno eterno com outro poderoso Deus, o Deus do inferno, atirando brasas sobre os pecadores. Essa incoerência mostra o pano de fundo dos catedráticos. Se Jesus afirma que nós teremos que perdoar 70 vezes 7, será possível alguém acreditar no Pai Eterno travestido de carrasco? Não acredito que alguém coerente aceite essa contradição. Tais invenções não passam de sucatas da Idade Média. Afinal, surge o dilema: Deus é nosso Pai
ou carrasco. Agora vamos analisar essas palavras do apóstolo Paulo. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Simplesmente Paulo se referia, neste caso, ao volume das obras. Eu fiz mais do que você, disse o bilionário para o trabalhador de salário mínimo. E o pobre ouviu e calou, por uma questão numérica. Ele sabia que pouco realizara comparado ao mecenas endinheirado. Não restava jeito de comparar. Valendo pelo preço da fatura, as obras do ricaço venceram o pleito. O banqueiro poderia se gloriar pela avaliação humana. O banqueiro teria comprado salvação com seus dólares. Exaltando a esmola da viúva pobre, Jesus definiu a matéria com perfeição maravilhosa. Verdadeiramente essa mulher deu mais que os outros. E o curioso é que ela oferecera apenas 2 moedinhas de cobre, quase sem valor. Configura-se perfeitamente o pensamento de Paulo. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Porque o dinheiro é diferente no seu valor intrínseco. O apóstolo Paulo com certeza pensara na viúva exaltada por Jesus quando disse essas palavras. Não é o volume de obras que pesa na balança. No outro lado da moeda existe algo que se chama qualidade. Nesse outro lado, o banqueiro exibirá mãos vazias e o centavo da viúva pobre brilhará como o sol do meio-dia. Embora com parte do lucro distribuído para os pobres, o financista perderá na disputa com as moedas de cobre abençoadas da viúva desapegada de seus bens. A frase de Paulo soará pelos microfones, meus amigos, no dia do juízo final. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Ficou claro que os bilhões do banqueiro não foram suficientes para a compra da salvação. Enquanto isto, as moedinhas da viúva provocaram rasgados elogios do nosso rabi. Verdadeiramente, as palavras de Paulo foram acertadas. Não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Aliás, em matéria de obras, o apóstolo Tiago nos oferece lições maravilhosas, que eu recomendo para a leitura para os meus telespectadores. A fé sem obras é morta, escreveu ele, é o tema de hoje, o nosso tema. Você acha que alguém pode torcer tanta clareza? Não acreditamos que existam argumentos tão coerentes. A Bíblia nos proporciona lições da importância das obras e o apóstolo Tiago, lugar destacado entre seus defensores. Mostra-me a tua fé sem obras, diz Tiago, e eu pelas obras te mostrarei a minha fé. Tu acreditas que Deus existe? Muito bem, mas até os espíritos malignos acreditam nisto. Tiago 2, versículos 18 e 19. Tais palavras são irrefutáveis. Confessar o Jesus da história não salva, minha gente. É necessário mais. Todos devem ser artífices da própria salvação. O caminho é Jesus, dizem teólogos interesseiros, mas jogam sucata na estrada e cobram pedágio. Em nossos tempos, o cristão bate no peito 3 vezes,
grita Senhor, Senhor 2 vezes e já se considera merecedor do paraíso, porque tudo é fácil. Para certas religiões tudo é fácil, até a salvação. Aparece rápido em sequência o eventual intérprete da Bíblia. Sempre tem um que afirma conhecer o caminho, e o caso passa a ser contribuinte. O sujeito é de tal forma atrevido que exige posse das bênçãos, confrontando o próprio Deus. Ninguém se assuste, amigos. Deus é considerado seu empregadinho e o serve 24 horas por dia, na sua palavra, não na minha. Todos são ensinados a exigir posse da bênção. O que terá acontecido para que tantos prefiram este caminho largo? De minha parte, eu recomendo o Evangelho. Aqueles que perseverarem até ao fim serão salvos. Mateus 10, 22. O Mestre nos garante transição planetária tranquila e harmoniosa. Louvado seja Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Louvado seja o nosso querido Deus Pai. Louvado seja o santo nome de Jesus, o nosso Cristo. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. E para vocês que estão além desta câmera, atentas ao nosso chamamento, amigos, eu só posso dizer que estou vibrando ao Pai Celestial, para que derrame bênçãos de prosperidade, de saúde, de paz, de tranquilidade, de entendimento entre irmãos e família, que tudo aconteça, meus caros, pelo melhor. Mas acima de tudo, que possamos ter guarnecido o nosso coração com a força incomensurável do amor. Muito obrigado, meus amigos, e boa noite.